Olá, amigos e amigas queridas do Grupo Espírita Caminho da Luz, o GECAL de Itaipuaçu, aqui de Maricá. Eu trago aos companheiros e companheiras desta casa um fraternal abraço dos nossos amigos, companheiros de atividade do Grupo Espírita Redenção, lá do Andaraí, no Rio de Janeiro, ao qual somos filiados, e trazemos, nesta oportunidade, mais um tema de O Livro dos Espíritos para a nossa conversa, para as nossas reflexões em torno desse tema que eu acho muito interessante, que consta de O Livro dos Espíritos. No livro 3º, no capítulo 10, da Lei de Liberdade, o resumo teórico do móvel das ações do homem. Para tanto, nós rogamos a Jesus, aos benfeitores do nosso Grupo Espírita Redenção, aos benfeitores do GECAL, que nos possam auxiliar a mim na exposição, no estudo desta noite, né, neste nosso encontro, e aos companheiros do GECAL possam também refletir juntos, acompanhar e, de alguma sorte, emitir suas ondas benéficas também, né? Enfim, me parece um tema muito gostoso, muito caro ao meu coração, porque é um tema que trata do livre-arbítrio, que trata do nosso proceder, né? Das reflexões em torno das ações, das nossas ações, né? Então, e esse tema é muito, muito interessante. A questão é a questão 872 de O Livro dos Espíritos, resumo teórico do móvel das ações do homem. Vamos a ele, então. Diz Kardec lá, né? Apresentando esse interessante resumo. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, o primeiro passo é a gente ir percebendo com clareza esses importantes esclarecimentos, fundamentais esclarecimentos, né? O homem não é fatalmente levado ao mal. Não há fatalidade para o mal. A única fatalidade que está prevista para todos nós é a chegada à altura moral de Jesus, por exemplo. A nossa fatalidade é a felicidade no futuro. A nossa fatalidade é a perfeição. Essas são fatalidades que nos acompanham, que marcam a nossa trajetória, que marcam o nosso fim. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ninguém é predestinado a matar, a sentir dor. Ninguém. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm. Mas o detalhe importante, fundamental, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Está sempre pautada na liberdade de arbítrio. É a nossa liberdade de escolha o fator determinante. Assim,
O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. E, na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos, porque são escolhas que fazemos na erraticidade. Ó. Vamos repetir aqui. O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade, ou seja, quando eu estou desencarnado, aguardando no plano espiritual uma nova reencarnação, a par da orientação que os benfeitores normalmente nos dão, nos possibilitam. Verificamos a nossa trajetória até ali, ou pelo menos a última trajetória, o último marco reencarnatório, e a partir da avaliação das conquistas, dos avanços, dos retrocessos ou das paralisações, das paradas excessivas em dificuldades tais, nós, então, traçamos um novo projeto para a nova existência. E aí, olha como está dito. E, na condição de encarnado, na faculdade, ou seja, exercendo a faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos, que são nossas escolhas feitas na erraticidade para o enfrentamento na nova reencarnação. Cabe à educação, olha a palavra mágica, olha a questão fundamental para o nosso avanço, para a nossa melhor postura, para o nosso melhor posicionamento. E como lembra Allan Kardec, no outro momento da doutrina, não é apenas a educação dos livros, não, mas a educação como a formação do caráter. Cabe à educação combater essas más tendências, aquela que nós ainda trazemos. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, aqui, outro marco extremamente interessante. Essa educação que cabe, por exemplo, a nós, que já somos pais, avós, de alguma sorte responsáveis pela educação daqueles que estão chegando de volta ao plano espiritual, do plano espiritual ao plano reencarnatório, ao plano físico. Olha que importância isso. Cabe à educação combater essas más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se buscar no estudo aprofundado da natureza moral do homem, ou seja, você vai começando a ver o seu filhinho, a sua filhinha, ainda lá. Começa a educar, como propôs Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Nossos Filhos São Espíritos, começa a educar antes de pensar, ao pensar na possibilidade, na probabilidade de trazer um novo ser ao mundo, educa enquanto ele está no ventre materno e segue quando ele sai aqui, quando ele surge, quando ele dá o brado para a vida física, no nascimento propriamente dito, continua a educação, que a gente vê, que amor, olha que lindo, isso é um anjo, é meu príncipe, é minha princesa. Não, não são. Em regra, não são. São espíritos que trazem, em geral, dificuldades enormes no campo moral, especialmente, e que dependem do nosso olhar, do nosso cuidado, da poda necessária, como se faz com as plantas tenras, para que o tronco não se envergue inadequadamente, para que os ramos saiam de forma adequada, podando aqueles que atrapalham o bom desenvolvimento da árvore. Então, esse é o caminho, essa é a proposição da educação.
pelo conhecimento das leis que regem essa natureza, perdão, ia lembrar que não é podar como impedir de, mas é podar no sentido de educar mesmo, que a gente educa como? A gente não precisa bater, necessariamente, mas é preciso ir demonstrando, dentro do nível de entendimento possível para aquele rebento, o que é certo e o que é errado, o que causa malefício para ele mesmo e o que causa benefício. Porque são essas ações que a gente vai praticando no dia a dia, né? A gente primeiro avisa, não pode mexer aí ele vai lá e quer botar o dedo na tomada. Aí um dia ele bota, toma um choque. A gente, às vezes, para deixar aquele choquezinho, porque ele entende nunca mais voltará lá para enfiar o dedo, porque sabe que o choque vai atingi-lo. Algo não bom vai se passar. Mas nós somos protetivos. Então, o que nós fazemos? Claro, tem um cuidado, a gente tem que ter um cuidado, a coisa não pode ser insana, mas nós já temos os protetores de tomada. Então, a gente protege. Protegeu, ele não sabe se aquilo é perigo ou não. Ele sabe que tem uma proteção. Quando eu protejo demais, talvez eu não ajude a crescer, a compreender. Até o cantor popular diz: mãe, não sou mais menino, não é possível que também queiras parir meu destino. Então, olha, tem um momento que a gente não pode, e desde cedo é melhor a gente não tentar parir o destino, porque dar-lhe possibilidade de compreender a dificuldade e o acerto desde cedo é melhor. Ensinar a cada criança, deixar que ela aprenda, não é nem dar a oportunidade de que ela aprenda. Por exemplo, que lavar louça não é uma questão de homem ou de mulher, que fazer comida não é uma questão de mulher ou de homem, que jogar bola não é uma questão de mulher ou de homem. Então, são esses padrões que estão sacramentados de alguma sorte na sociedade odierna, de tal sorte que hoje ainda encontramos essas dificuldades, nós precisamos estar atentos. Educação é a minúcia, é exatamente o detalhe que a gente precisa estar atento. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência, pela instrução, e o temperamento pela higiene. Então, assim como se faz a modificação da inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene, será preciso conhecer as leis morais que regem essa natureza moral para buscar, pretender modificá-la, possibilitar essa modificação. Segue o texto. Desprendido da matéria e no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corpóreas de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio, que é essa possibilidade de escolher, e nós vamos escolher como? Eu tenho um avanço X no meu entendimento moral. Quero isso, isso e aquilo. Tanto que os benfeitores, de modo geral, orientam o quê? Que, de modo geral, nem tudo que a gente quer é permitido. Por quê? Porque a gente acha que pode tudo. Mas eles, como têm uma experiência vivida, sabe que, olha, não dá, às vezes, para cobrir tanta coisa em tão pouco espaço de tempo. A gente reencarnado é uma outra coisa. O nosso entendimento fica mais obliterado, obnubilado, mais dificultoso para olhar e compreender que a dor daquele momento é passageira. Então, não adianta você somar N dificuldades para enfrentar e depois se jogar do edifício. Então, eles procuram nos orientar, nos auxiliar, porque o nosso livre-arbítrio já existe, e bastante claramente, mas o nosso entendimento moral ainda está, né, baixinho. Então, a gente precisa ter suporte para que a gente não exagere nas solicitações e volte para cá e vai falir imediatamente. Que a ideia da reencarnação não é te fazer falir, muito ao contrário, é nos possibilitar o acerto, o avanço. E é principalmente nisso, como já dissemos, que consiste o livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Olha que observação importante. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria,
é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos espíritos bons. E aí, ele acaba nos apontando aqui a questão 337, que nós vamos só apontá-la, não vê-la integralmente, mas é só para a gente ter essa ideia clara de como a doutrina é completa, né? Na questão 337, que está lá no retorno à vida corpórea, a pergunta é assim: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Ele diz: pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a escolher com conhecimento de causa. Então, estão prontos a nos auxiliar nesse sentido. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, pode tornar-se para ele um instrumento de castigo. E de castigo porque não é assim que a gente se sente? Eu, por exemplo, nasci na favela, né? Renasci na favela. Eu podia estar me sentindo, meu Deus, eu não mereço. Por que eu vim parar aqui? Não é assim que a gente costuma fazer, de modo geral? É isso, a gente se sente castigado, né? Então, é nesse sentido. É a gente que se sente. Não é castigo que Deus castiga. Deus nos dá as condições que são necessárias para o nosso crescimento moral, principalmente. Não é que o intelectual seja menos, mas a moralidade é fundamental para equilibrar a inteligência, né? Então, é essa a ideia. Seguimos lá. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Entende? Que a importância do livre-arbítrio é essa. Sem ele, o homem não teria culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. Seria uma questão nula. Eu não posso dizer nada para ele. O que eu vou dizer para ele? Fez bem, tá bom. Fez mal, não é culpa sua. Você não tem livre-arbítrio. Eu que decida. É Deus que diz que você vai ser assim. E não é essa a lógica, né? Isto é de tal modo reconhecido que a censura ou o elogio em nosso mundo são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Só tem vontade quem tem liberdade. Porque quando você tem vontade não é livre, não tem vontade. Vocês lembram de algum dos escravizados na história do Brasil que tinha vontade? Os que excederam um pouco mais é que fugiram das correntes, de alguma sorte conseguiram, lutando, superar essa dificuldade e foram para os quilombos. Mas quem ficou, quem estava atado à senzala, quem estava preso lá o tempo todo, quem estava escravizado literalmente, não tinha vontade, não tinha direito à vontade. Nós estamos escravizados a um corpo físico, como espíritos que somos escravizados a um corpo, mas temos vontade livre, podemos escolher. Temos o direito de escolha. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar aos animais. Lembra que nós temos lá no Evangelho a carne é fraca? Então, olha o que está sendo dito aqui. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar aos animais. Então, não temos desculpas esfarrapadas possíveis para justificar os nossos equívocos, as nossas escolhas equivocadas. Se fosse assim quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem,
tem grande cuidado em garantir o mérito para si e não cogita de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns cultores de sistemas, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Veja como somos felizes, hein? Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Essa é a ideia equivocada. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Qual a utilidade de dotar-nos de inteligência se o destino é que vai comandar tudo? Perde o sentido. Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. E o que eu gosto nesse texto, nesse resumo teórico, é a convocação à nossa lógica, ao raciocínio lógico, né? Ao bom senso. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior, porque se o destino está selado, está traçado irremediavelmente, eu sou um fantoche, eu sou um boneco. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, veja que a fatalidade não existe naquele sentido comum, do senso comum. É assim e assim será. Você não tem direito de escolha. Tem. Mas ele lembra que há uma fatalidade, sim. Apesar disso, vamos repetir o trecho, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Ela existe na posição que o homem ocupa na Terra, neste planeta, e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Por quê? E ele esclarece agora. Ele sofre fatalmente, não dá para fugir, não dá para fugir, ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes, ou seja, é a corda e a caçamba. Eu vim e eu trago a minha caçamba. Se a gente puder traduzir de forma bem simplificada.
ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, aquelas que são comuns à existência corpórea, e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes, ou seja, que lhe pertencem, e fazem parte da sua história. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhes sugerem. Então, voltamos ao detalhe. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhe sugerem. Vamos ver? A questão 459 é sugerida, então, para melhor compreensão. 459, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Depois, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos ver. A questão 459 diz, Kardec pergunta, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que recebe Allan Kardec, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Voltamos lá. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhe sugerem. Vamos tornar prática a observação disso, ou melhor, a percepção disso. Nós temos por hábito, por exemplo, na nossa vida, todas as vidas de todos nós sofrem rebates, dores, abalos. Então, eu enfrento, por exemplo, uma dificuldade no meu trabalho, ou uma dificuldade no meu lar, com a minha esposa, com o filho, qualquer coisa desse tipo. Eu já me dou a amargura, de modo geral, né? Carrancudo, sisudo, magoado, alimento. Quando eu nutro qualquer coisa nesse sentido, como eu não estou aqui sozinho, eu sou, como Paulo nos alerta, cercado por uma nuvem de testemunhas. As testemunhas do meu passado, que no presente estejam próximas, vibracionalmente por conta da procura por mim, face a delitos outros, não perceptíveis para mim nesse momento da encarnação, aproximam-se. Se são vingadores, fortalecem. Quantas famílias não terei eu destruído? Quantos lares eu não terei prejudicado? Não devo me preocupar com isso, a priori não. Mas quando eu alimento isso, olha, eu atraio a oportunidade que eu tenho de fazer mais dificuldades na família desse sujeito. Ele está pensando o quê? Esse ou essa, porque ele pode me ver como eu fui. A Maria de ontem, a Josefina, nós não sabemos. Mas a ideia é justamente essa. Essa amargura, essa chateação, esse aborrecimento momentâneo pode me levar para o botequim, tomar minha cerveja, que hoje eu preciso relaxar, aguento mais. Olha como ele fica feliz, olha como ele fica feliz. É agora que eu vou começar a me aproximar desse cara. E vamos começar a aumentar as amarguras, talvez, na casa desse sujeito, para ele voltar para cá. Até que a gente consiga levar ele para casa bebendo junto. Então, são as nossas ações, que eu quero voltar ao trecho para que a gente não... para a gente fique atento. Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhe sugerem. Pensa na fofoca, por exemplo. Fofoca a vida dos outros aí. Como é que acontece? Será que não visto do passado? E em sendo visto do passado, ou mesmo um mau hábito do presente, eu posso trazer aproximações interessantes, não é? De dificuldade. Então, é só para a gente estar atento que tudo que a gente está vivendo hoje
não é porque o passado que me fez, não, é porque eu continuo agindo da mesma forma de antes, em muitas situações. Então, eu reconecto, às vezes, o meu companheiro ou a minha companheira de dificuldade do passado, que eu deixei dificuldade no passado, porque ela conhece o meu modo de pensar. Quando eu penso daquele mesmo jeito, essa vibração, esse fluido, emite uma onda que alcança ele em qualquer lugar. Ele, opa, achei o Arlindo. Achei aquele safado, né? Achei aquele canalha. E aí as dificuldades podem se avultar por culpa absolutamente nossa. Meu destino é cruel. Não tem destino cruel. É nós que precisamos estar atentos ao que fazemos do nosso destino. Não está em nossas mãos. Ele é fatal na medida em que nós fizemos as escolhas para encontrar essas dificuldades aqui, porque fomos, de modo geral, produtores dela, além das comuns vicissitudes da vida. Mas a maneira como eu encaro essas dificuldades de agora e de ontem vão ser fundamentais para a minha vida presente e futura. A fatalidade, portanto, segue o texto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar, ou seja, no estado de erraticidade, enquanto eu aguardo a nova reencarnação. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Pronto, eu acabei com a fatalidade. Porque o arbítrio, a liberdade de arbítrio que eu tenho para modificar, alterar a minha fatalidade. Nunca há fatalidade nos atos normais da vida, ou nos atos da vida normal. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta e inexorável à lei de fatalidade. Ou melhor, de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Vamos repetir. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Essa é a fatalidade inescapável. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos, e estes resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza.
Que riqueza isso! Que riqueza isso! Vamos rever? Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Não é a natureza dele que é má. Vem de fora os chamamentos para acordar as suas dificuldades, eventualmente trazidas. Mas você pode, eu posso, nós podemos resistir. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-lo à voz material de alguém que lhe fale. Aceitar ou não é escolha. Ouvir, nós podemos todos ouvir. Acolher o que ouve é problema nosso. É arbítrio. É nosso arbítrio. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para esse fim, a assistência dos espíritos bons. Olha a oração presente. Novamente, livre-arbítrio. Estou em sufoco, peço ajuda. Estou em dificuldade, estendo a mão. No nosso caso, envio a mensagem, rogo com o coração, mobilizo com o meu sentir. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nenhum deles virá livrar-nos do mal. Virão eles fortalecer-nos a vontade para que resistamos, para que mobilizemos o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, dizendo: não, eu não vou por aí. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas, acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos, porque dá a ele todo o direito de ser o que é, dizendo a ele: está nas suas mãos. Ir ou não ir, fazer ou não fazer. Está nas suas mãos a decisão de realizar ou não o seu progresso. Embora ele seja, na lei, irremediável, nós vamos progredir. Mas eu posso sustar durante um tempo, me manter parado no tempo, por algum tempo. Mas há um momento em que a roda e a força das coisas nos impulsionam para frente. Mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga,
e escolhe livremente entre dois conselhos. Esse é o homem. Esse é o espírito criado por Deus. Acrescentemos ainda que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Então, ele continua livre para agir. Acrescentemos ainda que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Por quê? Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito, ou seja, o que eu tinha, eu trouxe. E trouxe na tentativa, no exercício de mudá-los, de modificá-los, de fazer-me melhorar. Mas posso fazer opções o tempo inteiro. O tempo inteiro eu faço escolhas. O tempo inteiro você faz escolhas. Conscientes ou inconscientes. A nossa torcida e todo o trabalho que essa doutrina propõe é para que nós possamos, a cada dia, fazer melhores escolhas, porque mais conscientes a cada dia. Isso é um degrau, isso não é hoje. Hoje a gente não consegue fazer as melhores escolhas, mas fazemos as melhores escolhas para esse momento. Isso nós podemos fazer. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primeira a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. Atenção é aqui, porque isso aqui é fundamental, absolutamente fundamental. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primeira a imperfeição do nosso espírito. Ainda estamos a caminho, somos imperfeitos ainda. Estamos ainda imperfeitos. Que ainda não conquistou a superioridade moral. Compreendamos isso, a fundamental importância dessa conquista da superioridade moral. Porque nós podemos ser geniais na intelectualidade, na grande inteligência, a sumidade. Sem essa superioridade moral, isso pouco vale. Por que pouco vale? Porque as nossas atitudes, os nossos exercícios no livre-arbítrio serão muitas vezes, extremamente equivocados. Não é isso que a gente tem visto? Figuras geniais, figuras intelectuais, que estudaram muito, têm 3, 4 faculdades, PhD, PPP e outras coisas mais, mas vão ser ministros e roubam, vão ser presidentes e fazem grandes bobagens, vão comandar os estados e fazem outras grandes bobagens, provocam guerras no mundo, tiram comida das crianças nas creches, nas escolas, acabam com a educação nos países que comandam, nos estados que dirigem, nas cidades que coordenam. Então, de que adianta? Se a moralidade não acompanha o passo evolutivo, o progresso que se estabelece na intelectualidade, na inteligência, muita coisa se perde, grandes dificuldades se criam. Superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. Apesar de não ter ainda superioridade moral, já temos livre-arbítrio. E bem adiantado, para nos habilitar às melhores escolhas. A vida corpórea lhe foi dada para purgar-se, ou seja, jogar fora, livrar-se, fazer, superar as suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido. E são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco,
e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Porque é importante lembrar, num grande número de vezes, as pessoas têm esses sonhos de grandeza, então agora eu vou ser governador desse estado. E a gente só quer essa grandeza. Eu quero ser governador. Mas para quê? Qual a sua aptidão? Porque você sabe o que faz um governador? Porque, na realidade, um governador governa cidades. Ele é um homem que está responsável pela sanidade de muitas cidades. Ele não manda nelas. Mas as verbas transitam assim, por exemplo. Por quê? Porque o Estado é a instância maior acima dos municípios que este Estado contém. Então, é o Estado que vai dirimir uma série de coisas através de quem? Dos seus secretários diversos, que vão atender, necessariamente deveriam atender a esses municípios. Então, a gente está apto a fazer isso? Por que você quer ser governador? Porque lá eu tenho poder para distribuir essas verbas e vou poder lidar com elas e guardar para mim. Vou fazer como quiser. Eu vou criar o meu grande feudo. Esse Estado vai ser o meu feudo. Eu sou um senhor feudal que reencarno aqui e vou dominar esse feudo através desses vassalos, desses municípios que compõem o meu Estado, que é o meu feudo. Então, eu me completo. Aí eu jogo fora, de novo, a oportunidade. E crio grandes dificuldades para mim mesmo. Por quê? Por quê? Porque eu tenho um monte de gente para administrar. E o que eu faço? Eu destruo tudo. Eu faço com que os municípios entrem em derrocada. Eu transformo os que seriam os prefeitos desses municípios em meros vassalos, que são também aliciados pela minha sede de poder e corrompo-os. E quem é que sofre? Na primeira linha é a população, de forma geral. Mas e o futuro desses companheiros comandantes submetidos ao poder deste grande senhor feudal reencarnado? Como é que acontece? E o futuro, o que será? Olha a fatalidade se estabelecendo desde aqui para o amanhã. São complexidades que a gente cria. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. E vitorioso não é porque ganhou todo esse dinheiro que ele queria, não. É vitorioso porque conseguiu passar incólume, fazendo o seu melhor, distribuindo renda, levando saneamento básico, educação, saúde. É isso. Essa que é a grande vitória. Se fracassa, permanece o que era. Nem pior, nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Porque as atrações sempre estarão aqui presentes, mas só será atraído o que tem limalha, porque o ímã só atrairá o que tem limalha. Sua força moral cresce na razão de sua elevação moral, fazendo que se afastem dele os espíritos maus. Eu vou criar um campo vibracional que é repelente, que é naturalmente repelente. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E, como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa é a razão, porque aqui vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta depois da presente estada e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem mestre e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra, senão como de um exílio temporário.
amigos e amigas do nosso querido GECAL de Itaipuaçu. Eu agradeço que tenham disposto de tempo para nos ouvir e sugiro que os companheiros vão lá ao Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, resumo teórico do móvel das ações do homem. Vocês vão ver que coisa boa. Quanta coisa boa tem esse Livro dos Espíritos para nos auxiliar no presente momento, no exato momento em que estamos vivendo aqui, né? Paz aos corações de todos nós, muita luz, que Jesus abençoe a todos, a todas as famílias, aos companheiros todos que nos deram o prazer de estar aqui ouvindo esta nossa preleção. Muita paz. Graças a Deus.